Certa vez, um mestre budista e seu discípulo estavam em peregrinação para chegar à Montanha da Fé. Porém, para chegarem a essa montanha, eles precisavam passar a pé por um rio chamado Rio da Discórdia. Quando chegaram às margens do rio, encontraram uma moça muito bonita e bem vestida, que também queria chegar do outro lado. Ela pediu ajuda ao discípulo, porém ele, como monge, ele não poderia tocar em nenhuma mulher. É um voto que os monges têm. E por isso, ele simplesmente seguiu seu caminho e ignorou a moça. Quando começou a atravessar o rio, o monge olhou para trás e viu seu mestre carregando a moça em seus ombros. Eles atravessaram o rio, o mestre a colocou no chão, ela agradeceu e eles seguiram caminhos diferentes. O discípulo estava inconformado de ver o seu mestre quebrar uma regra do monastério ao ajudar a moça. O mestre percebeu a cara carrancuda do discípulo, mas nada falou. Você sabe que nós monges não podemos tocar em nenhuma mulher. Por que quebrou as regras ao carregar aquela moça no rio? Naquele momento, julguei ser mais importante ajudar outro ser humano do que seguir essa regra. No entanto, eu já a deixei no rio algumas horas atrás, porque você continua a carregando em seu pensamento. Quantas vezes nós, durante toda a nossa vida, passamos por turbulências, às vezes até humilhações, passamos por desentendimentos, por brigas ou por discussões, por coisas assim que às vezes não são tão boas pra gente, que batem, que chega às vezes até doer o nosso coração, e às vezes a gente carrega, né, isso por longos e longos anos. Às vezes eu não digo nem dias, às vezes a gente carrega por anos, porque toda vez que a gente lembra ou que a gente passa por uma situação semelhante, parece que aquela dor que a gente sentiu naquele momento, ela vem à tona novamente, é como se a gente estivesse vivendo aquela situação naquele momento que a gente está se recordando. E isso, esse ato de remoer a situação, ele é muito prejudicial pra gente, porque nesse ato de remoer, a gente está segurando aquela situação, ao que a gente deveria apenas aprender com a lição que ela nos trouxe e deixar ela ir. Vou dar um exemplo de uma coisa que uma vez aconteceu comigo. Eu estava morando em São Paulo há pouco tempo. Eu estava no ônibus, o ônibus estava super lotado. Eu estava sentada assim, no banco que dá para o corredor do ônibus. Aí parou um moço assim perto de mim e ele estava com uma mochila muito grande e eu me ofereci para segurar aquela mochila dele. Então eu peguei a mochila e fiquei segurando para ajudar ele, para ele não ficar ali, né, naquela loucura, ainda ter que segurar a mochila. Muitas pessoas faziam isso por mim e eu, né, naquele dia eu quis fazer isso por ele. Só que aí passou um tempo, o ônibus movimentou um pouco, ele foi um pouco mais profundo e parou uma outra moça com uma mochila também grande. Só que ela tava segurando a mochila de um jeito que tava batendo toda hora a mochila na minha cabeça e aquilo tava me irritando. Como eu já tava com a mochila do homem e com a minha, eu já não ia pedir outra bolsa pra segurar. Mas aquilo tava me irritando de um jeito que às vezes eu olhava pra moça tipo, meu, será que você não vai se tocar que isso tá acontecendo? Eu não falei pra ela. Mas na minha cabeça, pra mim, que aquilo era óbvio. Até que ela percebeu que eu tava olhando pra ela assim, de um jeito meio assim. E aí parece que ela começou a bater realmente de propósito. Só que sempre, gente, eu sempre fui uma pessoa muito pacífica. Eu evito, sabe? Coisas de discussões com as pessoas, porque eu acho que às vezes as pessoas... A gente nunca sabe com quem a gente tá lidando, né? Enfim. E ela ficou fazendo isso de propósito. Até quando o ônibus esvaziou, pareceu que ela ainda, sabe, fez algumas coisas assim de propósito, que eu senti que era como se ela tivesse fazendo isso porque eu olhei pra ela algumas vezes no sentido de pra ver se ela se tocava, de que aquela mochila tava me incomodando. E aí eu lembro que eu desci do ônibus com aquela sensação ruim no meu coração, porque eu fiquei revoltada, sabe? Falei, gente, eu fiz um ato legal de segurar a bolsa do homem, tava cheio, tava. Mas o jeito que ela tava com aquela mochila, tava batendo demais na minha cabeça. Na minha cabeça, eu tinha certeza de que ela tava fazendo de propósito, porque não é possível. Na minha cabeça, não era possível que aquela moça não estava percebendo que no balançar do ônibus, aquela mochila batia na minha cabeça toda hora. Enfim. E, gente, eu carreguei esse negócio, toda vez que eu lembrava disso por muito... Não vou dizer que foi por dias, não, foi por anos mesmo. Toda vez que eu passava por uma situação semelhante no ônibus, que me lembrava isso, ou que eu recordava realmente desse fato, eu sentia aquela raiva mesmo crescer dentro de mim. E demorou, gente, realmente anos para que eu percebesse o quê? Gente, por que eu tô lembrando de uma situação de uma moça que eu vi uma única vez na vida e que isso tá me incomodando ainda? Eu falei, não, peraí, vamos analisar essa situação. A moça me conhecia? Não, ela não me conhecia. Ela fez aquilo realmente pessoal contra mim? Ela queria me atingir? Não, até porque eu era uma pessoa totalmente desconhecida. Que importância eu tinha pra ela ali naquele momento?
Foi só uma questão realmente da situação. Às vezes eu não sei, às vezes as pessoas estão passando por umas coisas na vida, porque eu sei, às vezes a gente tá tão no automático que às vezes ela pode nem ter percebido que aquilo estava me incomodando. E ela só foi ver que eu estava olhando pra ela com uma cara, que poderia ter sido uma cara feia, provavelmente eu devo ter feito uma cara feia pra ela. E ela se sentiu, essa menina tá me olhando de cara feia, por quê? E aí começou a revidar, entendeu? Às vezes ela pode ter se sentido atacada primeiro. Às vezes ela nem percebeu o que estava acontecendo. Então aquilo não foi pessoal contra a minha pessoa. E eu levei aquilo como se fosse uma coisa pessoal, entende? E aí eu falei, gente, eu nunca vi aquela menina na minha vida, só vi aquela vez, ela não fez nada pessoal contra mim. Foi uma coisa ali daquele momento, eu não sei o que ela estava passando na vida, ela também não sabe o que eu estava passando. Enfim, foi uma situação que era pra ter ficado ali. Foi uma lição do quê? Às vezes, se eu tivesse chegado nela e falado, moça, desculpa, é que sua bolsa tá batendo na minha cabeça. Eu sei que o ônibus tá cheio, mas tem como você colocar, sei lá, a bolsa um pouquinho mais pra baixo? Se eu não tivesse com essa bolsa aqui do moço, eu até segurava a sua, mas é porque realmente minha cabeça já tá doendo. Se eu tivesse falado assim, com jeito, com carinho, com delicadeza, pode ser que a moça teria entendido e teria dado um jeito na bolsa dela. Né? Pode ser que não também, né, gente? Porque isso seria uma expectativa que eu estaria criando sobre uma pessoa, né? Pode ser que ela não falaria isso, mas pelo menos eu teria agido de uma forma correta, eu teria explicado para ela o que estava acontecendo, colocado, né, uma coisa de uma forma gentil. Mas não, às vezes a gente só ficar com a cara emburrada não vai adiantar. A outra pessoa não é obrigada a saber do que você tá falando. Então, assim, hoje em dia eu tenho essa consciência. Durante anos eu não tive, né, gente? Eu fiquei remoendo essa situação e remoendo. Juro pra vocês. Parece mentira ou não. Se você já passou por algo assim, me deixa nos comentários pra eu saber. Mas o que é interessante é isso, é realmente a gente aprender, né, com essas coisas que nos trazem desconforto. Qual é a maneira, o que eu poderia ter feito diferente, né, para falar? É que nem essa questão aí, se o discípulo tivesse, logo que aconteceu, ele não tivesse andado mais não sei quantos quilômetros, tivesse realmente falado, né, com o monge, ele poderia às vezes ter explicado isso, ele poderia ter aceitado a explicação dele ou não, mas pelo menos eles teriam conversado, né? Então coisas, gente, que vocês estão vendo, que estão te fazendo mal, que é coisa que você tá lembrando, passou por aquele dia, aquela situação, você lembrou no dia seguinte, ou te fez lembrar, e te deu aquele desconforto, porque é tão incrível essas coisas, que quando é uma dor, por exemplo, uma dor que você sentiu um desconforto tão grande, aquilo parece que tá doendo no seu coração de verdade, não é? Não sei, eu acredito que é com todo mundo, né, que a gente é ser humano, eu acredito que essa característica comum seja de todo mundo. Dói mesmo fisicamente. Se aquilo você sabe que aquilo tá te trazendo um desconforto, uma sensação ruim, converse sobre aquilo com você mesmo. Se não tem como você conversar com a pessoa, que nem no meu caso não tinha, porque foi uma pessoa que eu vi aleatoriamente na minha vida, eu nunca mais vi aquela pessoa, converse com você mesmo. Veja o que você tem que melhorar em você. Entenda qual foi a sensação, qual foi o sentimento que aquela situação despertou em você e tente liberar aquilo. Saiba que o outro, né, às vezes o outro está só vivendo a vida dele de uma forma automática. Eu não tô falando isso para tirar a responsabilidade do outro, não. Mas é também para não jogar toda a culpa em cima do outro de uma coisa que foi ambos que viveram aquilo. E que às vezes você só sentiu aquele desconforto. Então a gente precisa realmente entender que nessa vida, às vezes as pessoas, muitas vezes, acho que a maioria das coisas não é nada pessoal com você, a pessoa não está indo pessoal contra você. Então a gente precisa liberar, né, esse perdão, se é a questão realmente de perdoar, tentar entender, ter empatia com o outro, com a situação, para que a gente viva uma vida melhor, né? Para que a gente libere isso, não fique remoendo coisas que é só aquele momento de aprendizado ali, o que eu poderia ter feito diferente? Acho que essa pergunta a gente deve se fazer diariamente, para coisas que não deram certo naquele momento, o que eu poderia ter feito diferente, para que essa situação não tivesse sido dessa maneira, para que eu não tivesse vivido isso com sofrimento, né? Eu espero de coração, gente, que essa reflexão possa ajudar você de alguma maneira. Eu espero que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!